Seguinte, olha, a gente vai começar com essa integração numérica usando a regra do trapézio, certo? Eu vou fazer uma analogia com a aplicação básica de integração, que é cálculo abaixo de curva, certo? Para a gente entender o conceito dessa integração que a gente vai fazer. Quando a gente busca resolver, por exemplo, uma integral de uma função identicamente positiva, né? Ela tá aqui em cima do eixo x. O que essa integral faz, basicamente, é determinar qual é a área embaixo dessa curva. Beleza? O que a integral faz é determinar a área embaixo dessa curva. Embaixo da curva f de x e acima do eixo x. Beleza? O que a integral faz é isso. Certo. A gente vai estudar agora um conjunto de regras que permitem a gente fazer o cálculo dessa integral aproximadamente, sem integrar mesmo. Beleza? Só envolvendo operações aritméticas básicas. Aí a primeira regrinha que a gente vai ver é essa regra chamada regra do trapézio. Ela é a mais fácil de aplicar, mas ela é a de menos qualidade, vamos dizer, dos métodos. Efetivamente. Aí, aqui eu tenho, por exemplo, o ponto A e F de A. E aqui eu tenho o ponto B e F de B, certo? Tudo certo. Olha, o que é que essa regra do trapézio faz, pessoal? Como o nome mesmo já indica bem, a gente considera um trapézio ligando esses dois pontos, ó, AF de A e BF de B. Todo mundo entendendo aí? E basicamente o que a gente faz é o seguinte, ao invés da gente calcular a área embaixo da curva, a gente calcula a área do trapézio. Todo mundo entendendo aí? Aí se a gente for fazer a área desse trapézio aqui, ó, não embaixo da curva, mas do trapézio, aí a gente vai utilizar aquela regrinha que a gente conhece de área de trapézio, né? Olha, a gente sabe que a área de um trapézio é a base maior mais base menor, não é isso? Vezes a altura dividido por 2. Essa aí é a regrinha da área do trapézio. Tá. Nota que a minha base menor é essa, a minha base maior é essa, a altura do trapézio é essa aqui, ó. Isso aí, eu posso imaginar que esse trapézio ele está invertido, né? Ele está deitado. Então, se eu pusesse o meu trapézio em pé aqui, aí ele estaria mais ou menos desse jeito aqui, ó. Tranquilo, pessoal, hein? Aí, essa base menor aqui do trapézio é a minha F de A ali, ó, se você comparar com o gráfico. A minha base maior vai ser o F de B. Aí, a altura desse trapézio aqui vai ser justamente o tamanho desse intervalo, não é isso? Ó? Beleza? A altura do trapézio aqui vai ser quem, na prática? Vai ser B menos A. Então, não é isso? Que é justamente o tamanho desse intervalo aqui. Então, se eu for calcular a área dessa região, que dá numericamente, que dá aproximadamente, né, a integral dessa função de A até B de f de x dx, utilizando essa regrinha do trapézio, essa área pode ser aproximada como? Como sendo base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Então, basicamente, vai dar f de A mais f de B, né? Base menor mais base maior, tanto faz aí dentro a ordem, porque é uma soma, vezes a altura, que é B menos A, dividido por 2. E tá feito, certo? Essa regrinha aqui é a aproximação, representa a aproximação da área da região por meio dessa regra do trapézio. Todo mundo entendendo, pessoal, hein? Beleza. Então, olha, se a gente fosse calcular, por exemplo, usando a regra do trapézio, essa integralzinha aqui, ó. Vamos lá, vou pegar uma função aqui. F de x, eu vou calcular a integral de 0 a 0,8, por exemplo, da função 0,2 mais 25x menos 200x ao quadrado mais 675x ao cubo
menos 900x à quarta mais 400x à quinta. E aqui uma da nossa lista. Tá. Dx, né? Tudo certo, pessoal. A gente vai fazer de propósito aí, não analiticamente, mas usando essa regrinha que a gente acabou de ver, certo? Então, essa integral, eu vou dizer que ela é aproximadamente igual ao quê? A f do A, basicamente, é o f aplicado no limite inferior. Nota que tudo isso aqui dá zero, né? Ó, se o x for zero. Então, fica só 0,2, não é isso? Todo mundo entendendo aí? Beleza? Vou só pegar uma calculadorazinha para a gente fazer o cálculo desse f do 0,8 aí, certo? Basicamente, eu vou substituir onde tem x por 0,8. Só um instantinho aí. É essa aqui, né? Penso que seja essa. Só um instante. Essa mesmo. Beleza. Aqui a gente vai fazer, então, essa conta aí, pessoal. Eu vou substituir o meu x aí por 0,8 nessa função. Então, vamos lá. Ó. A gente vai ficar com 0,2 mais 25 vezes 0,8 menos 200 vezes 0,8 ao quadrado mais 675 vezes 0,8 ao cubo menos 900 vezes 0,8 à quarta mais 400 vezes 0,8 elevado a 5. Coloque igual aqui, ó. Vou colocar aqui na forma decimal. Isso aí dá aproximadamente 0,232. Aproximadamente não, dá isso mesmo. Dá 0,232. Aqui eu multiplico, então, pelo tamanho do intervalo, B menos A. No caso, vai dar 0,8 menos 0, então dá 0,8 mesmo, né? Dividido por 2. Então, pronto, vamos só fazer essa conta agora para a gente terminar. Aqui vai ficar 0,2 mais 0,232, enfim, vezes 2, né, aqui. Vou colocar igual aqui, aí eu vou colocar dividido por vezes, né, vezes. 0,8, né, vezes 2 não. Eu botei vezes 2, não foi? Desculpa. Vamos lá de novo. Deixa eu colocar aqui de novo, certo? Foi mal. Vou botar 0,8 para garantir, né? Vezes 0,2 mais 0,232 dividido por 2. Tranquilo aí? Vamos lá. O f de x vai ser 0,8? O f de x vai ser... 0,8 é f de x ou dx? Não, é 0,8 é o b menos a. Que é o 0,8 menos o 0. É. Então, isso aí dá 0,172. Tudo certo, pessoal, hein? Dá aproximadamente 0,172. E esse é o resultado aí da nossa integral numericamente, utilizando esse método do trapézio. Deu para entender direitinho? Beleza?